Já pararam para pensar como é que uma criança aprende a entender o mundo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na teoria revolucionária de Jean Piaget. Uma ideia que mudou, assim, para sempre a nossa forma de enxergar como a mente se desenvolve, desde pequenininho até a vida adulta. Para começar, vamos com um pequeno quebra-cabeça. Imagina só, duas bolinhas de argila, idênticas. Aí a gente pega uma delas e amassa, transforma numa espécie de panqueca. Se perguntássemos para uma criança qual pedaço tem mais argila, o que será que ela responderia? E o fascinante é a resposta, né? Uma criança pequena, sem nem piscar, vai apontar para o pedaço achatado e dizer que ali tem mais argila. Para ela, a resposta é óbvia, cristalina, mesmo que, para nós adultos, pareça um erro claro. Mas por que isso acontece? E olha, isso não é só com argila, não. Se a gente pegar a água de um copo baixo e largo e despejar num copo alto e fino, a criança vai jurar que a quantidade de água aumentou. Esses pequenos enigmas são, na verdade, a porta de entrada para a gente entender como a mente funciona enquanto se desenvolve. Então, quem foi o gênio por trás dessas observações? Jean Piaget não era só um psicólogo. Ele era, na verdade, um epistemólogo, um verdadeiro detetive da ciência, focado em entender a origem do próprio conhecimento. E aqui está a grande virada de chave dele. Piaget mudou o foco da pergunta. Em vez de perguntar por que as crianças erram, ele começou a perguntar como o pensamento delas evolui. Para ele, o conhecimento não é algo que a gente só absorve, sabe? É algo que a gente constrói, ativamente, tijolo por tijolo. Certo, então como é que funciona esse motor da aprendizagem? O Piaget nos deu um kit de ferramentas, digamos assim, para entender esse processo de construção. Vamos dar uma olhada em como elas funcionam na prática. O primeiro conceito é o de esquema. Pensa num esquema como se fosse uma pasta num arquivo mental, um blueprint. É uma estrutura onde a gente organiza as nossas experiências e ações. A gente tem um esquema para pegar, um para sugar, outro para olhar. São as pecinhas fundamentais do nosso conhecimento. E como esses esquemas evoluem? Basicamente, através de dois processos. A assimilação é quando a gente usa uma pasta que já existe para uma informação nova. Fácil, né? Mas e quando a informação não cabe? Quando a coisa é muito diferente? Aí entra a acomodação. A gente precisa criar uma pasta nova ou modificar uma antiga. É, basicamente, a nossa mente se adaptando ao mundo. Esse processo todo de aprender é um ciclo que não para. A gente começa em equilíbrio. Aí vem uma experiência nova. Se ela encaixa nos nossos esquemas, ótimo, continuamos em equilíbrio. Agora, se não encaixa, a gente entra em desequilíbrio. É um conflito na nossa cabeça que nos força a acomodar, a mudar o nosso jeito de pensar para achar um novo equilíbrio. É nesse desconforto que o verdadeiro aprendizado acontece. E o mais legal é que Piaget percebeu que essa construção toda não é bagunçada. Ela segue uma sequência, sabe? Estágios bem previsíveis, cada um se baseando no anterior. É uma evolução espetacular do pensamento. O primeiro estágio é o sensório-motor. O bebê conhece o mundo pela ação, pegando, sentindo, olhando. E aqui acontece uma coisa revolucionária. Ele descobre a permanência do objeto. Entende que as coisas continuam existindo mesmo quando não estão sendo vistas. O mundo deixa de ser um show de mágica e vira um lugar estável. Depois vem o pré-operatório. E aqui, o pensamento simbólico explode. A linguagem, a imaginação dão um salto gigantesco. Só que o pensamento ainda é muito egocêntrico e falta aquela lógica da conservação. E é exatamente por isso que a criança teima que a argila achatada é mais. Ela foca em uma dimensão só, o comprimento, e não consegue reverter a ação na cabeça dela. Já no estágio operatório concreto, a lógica entra em cena e é como um superpoder novo. A criança agora entende a conservação, consegue reverter ações mentalmente, o mundo se torna um lugar muito mais organizado, lógico, com regras que podem ser entendidas e até manipuladas. E finalmente, no operatório formal, o pensamento se liberta do concreto. A mente agora pode voar. O adolescente consegue raciocinar sobre ideias abstratas, sobre possibilidades, sobre hipóteses. É o nascimento do pensamento científico, filosófico e moral de uma forma muito mais complexa. E essa teoria do Piaget não ficou só nos livros, não. Ela causou um impacto gigantesco, principalmente no jeito como a gente pensa sobre educação. A consequência disso é enorme. Se o conhecimento é construído, então aprender não pode ser só um ato passivo de ficar ouvindo. E daí nasceu o construtivismo, a filosofia de que o aprendizado é um processo ativo, com o estudante no centro de tudo. O próprio Piaget resumiu isso de uma forma perfeita. O objetivo não é só acumular fatos e mais fatos, mas sim aprender a aprender. É se tornar um arquiteto autônomo do próprio conhecimento.
Com isso, o papel do professor muda completamente. Em vez de ser só alguém que transmite informação, ele vira um facilitador, alguém que cria experiências, que faz perguntas que provocam, que gera aquele desequilíbrio mental necessário para os estudantes construírem ativamente o próprio entendimento. No final das contas, a teoria de Piaget deixa a gente com uma reflexão muito poderosa. Se aprender é, na sua essência, um ato de criação, isso muda tudo, não é mesmo? A pergunta que fica no ar é: como é que nós podemos, tanto nas nossas vidas quanto na educação, criar ambientes que realmente promovam essa construção ativa e nos ajudem a sermos arquitetos melhores do nosso próprio conhecimento?